Olá, camaradas, tudo bem? Então, aqui agora nós vamos dar continuidade à nossa discussão, do documento que norteia o 16º Congresso Nacional do Partido Comunista do Brasil. Agora, no item 3, nós vamos discutir a questão do Partido da Resistência, da luta do povo e do socialismo. Esse documento, que a gente está aqui apresentando e fazendo uma discussão e também emitindo algumas opiniões pessoais, porque no processo de congresso todo militante do PCdoB tem o direito de dar suas opiniões a respeito do nosso processo democrático, dentro de uma análise do projeto de resolução do nosso 16º Congresso do PCdoB. Nesse processo democrático, a gente discute esse documento, apresenta as nossas ideias, acrescenta, faz aprimoramentos, propõe retiradas de item também. É o processo democrático completo do povo brasileiro que está se organizando no Partido Comunista do Brasil para a gente transformar a realidade do Brasil, para que o Brasil deixe de ser esse regime capitalista baseado na escravidão assalariada que a gente vive hoje. Então, para a gente transformar essa realidade atual em que nós vivemos, nós precisamos, primeiro, nos organizar no Partido Comunista do Brasil e num processo de organização, de disciplina e de militância num processo de transformação, é que a gente vai começar a mudar as coisas no Brasil. Então, como eu já disse, hoje nós vamos discutir essa questão do Partido da Resistência, da luta do povo brasileiro e do socialismo. Então, claro, eu já vou pedir logo de cara para vocês que vocês curtam, compartilhem o vídeo, que vocês se inscrevam no canal, deixem sua opinião democraticamente colocada aqui no nosso chat, ok? E divulgue o nosso vídeo para que a gente possa levar essa discussão ao maior número possível de pessoas. Então, já tocando o barco, já vamos entrar na questão de reposicionar e revigorar o PCdoB para esse novo ciclo de lutas em defesa do povo brasileiro e da libertação do povo desse processo, desse sistema econômico capitalista que, na prática, se baseia na escravidão assalariada. Você só tem a opção de trabalhar, ou se você não quiser trabalhar, você tem a liberdade de morrer de fome. É basicamente isso que o sistema capitalista, que está em plena decadência hoje em dia, nos oferece. Ele só tem isso a oferecer ao povo brasileiro. Então, nesse novo ciclo de acumulação de força em que nós estamos inseridos, nós devemos elevar o partido à condição de legenda com mais influência no curso da luta política e social, com inserção relevante no debate de ideias, na definição dos rumos do país, para que a gente faça com que ele se desenvolva cada vez mais. Então, tal objetivo, tal missão deriva do lugar político, identidade e programa do Partido Comunista do Brasil. Acentuar de forma mais nítida perspectiva, estratégia de ruptura, a perspectiva, estratégia de ruptura para a gente romper com tudo isso que está aí e a gente começar a construir uma sociedade socialista, mais civilizada, mais que respeite os direitos humanos do povo, da trabalhadora e do trabalhador brasileiro, ou seja, fazendo reformas estruturais e do caminho da Revolução Brasileira para construir o socialismo. Então, o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, ele precisa ser o polo aglutinador das forças de esquerda e progressistas para a gente conseguir ter êxito nessa luta. Então, criar um bloco político e social capaz de fazer as grandes transformações que o povo brasileiro exige, mas que agora está perdido, não sabe como fazer. Então, a gente tem que ensinar ao povo que o Partido Comunista do Brasil ele é a arma política para o povo se organizar e exigir o cumprimento dos seus direitos e exigir mais direitos para que todo mundo possa ter uma vida minimamente igualitária, economicamente pelo menos, para que a gente consiga desenvolver a nossa sociedade. Então, indo adiante,
o partido, né, ele é um partido, o Partido Comunista do Brasil, ele é o partido mais antigo em atividade no Brasil hoje. Tá? Nós somos um partido com 103 anos, tá? Já caminhando para 104 anos. Então, o PCdoB, né, ele completou, né, esse ano 103 anos e está próximo de alcançar 40 anos de legalidade. A maior parte desses 103 anos do Partido Comunista do Brasil foi na mais profunda ilegalidade. O povo brasileiro, quando ele decidiu criar o Partido Comunista do Brasil, ele pegou e se organizou. Logo em seguida, a burguesia capitalista nos colocou na ilegalidade, ou seja, não deixava a gente participar de eleições, não deixava a gente participar legalmente da vida política no país e nos colocou na ilegalidade. Esse é um processo que durou, né, mais de 60 anos. Né? Nós já temos 40 anos de vida legal no Brasil, de 1985 para cá. Né? Então, o Partido Comunista do Brasil, ele integra a corrente teórica do marxismo-leninismo. Nós temos uma ideologia clara, né? A ideologia do marxismo-leninismo, ou seja, nós somos um partido científico que se baseia no materialismo dialético e histórico para fundamentar suas ideias. Né? Nós nos baseamos na necessidade do povo e na realidade que todo mundo pode, né, observar, checar e participar dela, ok? Então, nós representamos o conjunto de trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, né, onde temos uma luta internacionalista em prol da paz e da soberania das nações do nosso planeta Terra. Em 2019, o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, ele viu-se fortalecido com a integração do Partido Pátria Livre, o antigo PPL, né? O partido é reconhecido e respeitado por sua política ampla de unidade na defesa da nação e do povo brasileiro, por sua luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil, dos direitos das mulheres, dos negros e negras, pela juventude e militância aguerrida, né? Era o antigo MR8, né? Para a galera que, né, militou nos anos 80, 90, né? Então, assim, é com muita felicidade que esses dois partidos se fundiram, né? E o PPL entrou no Partido Pátria Livre, ele se fundiu com o Partido Comunista do Brasil, né? O nosso nome continua sendo Partido Comunista do Brasil. Então, assim, o PPL, né, ele também é um partido do socialismo, ele é revolucionário, ele é proletário, patriótico, defensor dos direitos do povo, da soberania nacional e das liberdades democráticas. Ele integra a frente política que governou o Brasil de 2002 a 2016 e faz parte do governo do presidente Lula. Agora eu estou falando, né, do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil. Né? Ao longo desses últimos 14 anos, não, desses últimos, né, tira 2, 25, desses últimos 23 anos, nós estivemos firmes do lado dos governos progressistas no Brasil, né? Por isso que eu estou falando aqui, né, que o documento ele aborda essa questão. Nós somos um partido que visa construir o socialismo. Nós somos um partido revolucionário, proletário, patriótico e defensor dos direitos do povo brasileiro, né, da soberania nacional. Agora, com esses ataques aí do Trump, né, a gente está vendo claramente, né, essa questão da soberania nacional, como ela é importante. Os traidores da pátria vão ficar do lado dos Estados Unidos, vão bater continência para a bandeira americana. Agora, os verdadeiros patriotas não ficam fora do Brasil, atacando o Brasil e jogando nações e potências estrangeiras para tentar destruir o Brasil, né? Porque o que esses, me perdoe o palavreado, o que esses idiotas não percebem é que, ao estimular potências estrangeiras a atacar e se tornarem mais agressivas contra o Brasil, eles estão flertando com a destruição do Estado Nacional brasileiro. Tá? Nós temos muitas riquezas aqui que muitos países do mundo, né, estão de olho grande. Né? E vem esses traidores da pátria, né, insuflar e estimular o Trump a atacar o Brasil. Né? Então, agora está muito claro.
Tá? Quem defende o que o Donald Trump defende são os traidores da pátria. Quem defende a soberania nacional e o governo do presidente Lula são os verdadeiros patriotas. Tá? Para você ser patriota, você não precisa ficar usando camiseta verde e amarelo da CBF. Tá? Camiseta de CBF, né, da Confederação Brasileira de Futebol, né, da Seleção Brasileira, não representa o Brasil. É a camiseta da CBF, é uma marca. Tá? Você só pode usar ela se eles permitirem. Né? Então, assim, esse pessoal não representa o Brasil. Quem representa o Brasil, né, somos nós, o povo brasileiro, que estamos ao lado do presidente Lula. Então, avançando, né, as novas exigências da luta de classes. Nós sabemos que o Brasil, como é um país capitalista, nós temos aqui há séculos um profundo, né, processo de lutas de classes sociais. Né? Nós temos, como um país capitalista, então nós temos uma classe dominante e uma classe dominada. Né? A classe dominante é a burguesia capitalista, no caso aqui, para a gente deixar isso bem atualizado, é a burguesia capitalista financeira, né? Mas é a burguesia. E as classes dominadas, né? A classe dominada é o proletariado, né? São os trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil. Ok? Então, esse processo de dominação, que eu chamei agora há pouco de escravidão assalariada do sistema capitalista, né, leva a um processo de luta de classes sociais. Ok? Se chegarem falando para você de classe A, B, C, D, né, não é por aí não. Nós temos duas classes fundamentais que estão em luta por causa do processo de escravidão assalariada que a burguesia capitalista impõe a todos. Tá? Então, nós só temos duas classes fundamentais. É a burguesia capitalista, né, integrada por banqueiros, grandes comerciantes, grandes proprietários de terra, né, esses bandidos do mercado financeiro, e por aí vai embora. Tá? Então, assim, nós temos que entender isso. Do outro lado está o povo brasileiro, que é o proletariado brasileiro. Nós só temos a nossa força de trabalho física e mental, né, basicamente nesse processo de lutas. Né? Então, novas exigências se impõem nesse processo de luta de classes. Né? O crescimento do neofascismo e das guerras culturais, tá? As transformações nas tecnologias de informação e comunicação, temos a crise climática e a transição energética, pujança da China socialista, olha só, a grande China socialista, no alto dos seus mais de 5.000 anos de história do seu povo, de sua cultura, né, agora desponta de novo, está aí com tudo. E só está aí com essa potência toda, essa potência industrial, essa potência democrática, né, por causa do socialismo. A história da China socialista é muito... Eu vou passar ela para vocês aqui agora de forma muito rápida. Né? A China, né, vivia lá, né, no seu país com seus costumes, né, sua cultura de milenar, de mais de 5.000 anos, e assim, um belo dia ela, né, o sistema ali se esgotou, né, o sistema social do império, né, chinês se esgotou, e as nações imperialistas da Europa, né, e aí entre Estados Unidos também, e o próprio Japão, se aproveitaram disso para invadir a China e dominar a China, o que os chineses gostam de chamar de o século de humilhações. Né? Então, o que aconteceu? A China, no início do século XX, o povo se organizou no Partido Comunista da China, fizeram uma revolução do povo contra esse bando de abutres que já estavam dividindo o território da China. Né? Essa revolução foi vitoriosa, o povo organizado no Partido Comunista da China, né, venceu essa luta contra os traidores da pátria chinesa, contra o invasor imperialista, né, geralmente europeu, americano, e o japonês ali do lado também. Né? E aí venceu essa batalha e assumiu o controle do país. A China passou a ser um país socialista, libertou o povo chinês para ele para ele se desenvolver culturalmente, materialmente, e começou o processo de desenvolvimento no socialismo. E chegou nisso que vocês estão vendo aí hoje em dia. É só vocês ligarem, tá, a internet, a televisão, né? A China está em todos os lados. Tudo que você praticamente usa e consome vem da China.
né, em matéria de roupas, equipamentos de tecnologia, carros. Mas por quê? Porque os chineses, no sistema socialista, conseguem produzir tudo de forma mais barata, né? E são produtos de excelente qualidade, né? De alta tecnologia. Né? E por que isso acontece? Né? Eu vou fazer até um parênteses aqui agora para descrever que eu estava vendo um vídeo esses dias, né, falando sobre a China. Né? Um garoto foi lá, estava deslumbrado com os equipamentos, né, e estava olhando moto elétrica e tudo. Eles foram visitar a fábrica. E essa fábrica, né, eu estou fazendo questão de citá-la aqui porque ela é um exemplo. E ela mostra claramente como são as fábricas na China. Né? Dentro da fábrica tinha lá todo aquele processo tecnológico, onde os trabalhadores estavam, né, fazendo os equipamentos, aquela coisa toda. E me impressionou muito que processos repetitivos geralmente eram automatizados, eram praticamente máquinas, robôs que faziam tudo. Né? O trabalhador não ficava naquela situação desgastante, isso já barateia muito o processo de produção. Só que olha que interessante, dentro da mesma fábrica, né, você tem a moradia dos trabalhadores. Né? Tinha um outro prédio do lado, né, um prédio do lado da fábrica, onde eram os apartamentos dos dormitórios dos trabalhadores, eram as casas dos trabalhadores, né? Porque geralmente esses trabalhadores vêm do interior da China para as grandes metrópoles, né? Que tem milhões de pessoas, e olha só que solução genial, eles construíram as casas dos trabalhadores, boas casas, tá? Para os trabalhadores ficarem, dormirem, descansarem, né? Praticamente do lado da fábrica, do lado da fábrica. E mais, do lado da fábrica também tinha um outro prédio que era o refeitório dos trabalhadores e das trabalhadoras daquela fábrica. Então, assim, você não tem que perder tempo com transporte para você sair da sua casa para ir para a fábrica. Você já está ali do lado. Desceu do prédio, atravessou uma área lá, você já está dentro da fábrica. Né? Aliás, você já está dentro do restaurante, do refeitório, onde o trabalhador faz o seu café da manhã, almoço, janta, tem direito a 3 refeições, de graça. Detalhe, o dormitório, o apartamento, o alojamento dos trabalhadores também é de graça. Lá dentro ele pode comprar as coisinhas que ele quiser e tudo, mas assim, o local de descanso, de moradia dos trabalhadores, a fábrica paga, tá? Além de receber o salário dele, né, que é muito mais alto que a média salarial do Brasil, né, ele recebe de graça, né, o apartamento para ele morar, enquanto ele estiver trabalhando na fábrica. Ele tem um refeitório onde ele faz 3 refeições diárias gratuitas, ou seja, ele acorda, sai do refeitório, sai do dormitório, vai para o restaurante lá, no refeitório da fábrica, ele já faz o café da manhã. Olha só, ele não perdeu tempo, né? Descansou, chegou na fábrica descansado, se alimenta gratuitamente e vai trabalhar. Da hora do almoço, ele faz o almoço gratuito, volta para trabalhar. Né? Terminou a jornada do dia, ele faz a última refeição, né? Ele janta, aqui no Brasil a gente chama isso de janta, e aí depois ele volta para o dormitório dele ou vai fazer o que ele quiser, porque acabou a jornada de trabalho dele. Então, assim, ele não gasta com isso. Ele não gasta com comida, ele vai gastar com comida para comer as coisinhas da preferência pessoal dele. Né? Ele vai gastar o dinheiro dele para pagar a saúde, que lá é muito barato, apesar de ser paga. Né? É um valor muito barato, muito barato. Tipo assim, aqui a consulta médica é R$500, R$1.000, lá uma consulta médica é 10, 20 reais, 30 reais. Tá? O remédio que aqui é R$100, lá é 10, 20, 30 reais. Né? Então, assim, a diferença é brutal. Aí as pessoas se perguntam como que esse trabalhador consegue produzir os produtos tão baratos. A automação respeita os direitos humanos dele, depois ele pega e aplica toda a força dele para um processo de alta produtividade. Então é por isso que a gente cita aqui essa pujança da China socialista. Né? Então, assim, continuando, nós temos também os impactos das mudanças no modo de produção capitalista e nas relações de trabalho que afetam a situação objetiva e subjetiva dos trabalhadores e trabalhadoras e sua própria consciência como classe explorada aqui no Ocidente. No Ocidente capitalista, eurocêntrico, aqui assim. Lá na China, não. Lá na China os trabalhadores já estão em outro nível.
Eles estão num país socialista, né? Então, quando o trabalhador lá é chamado para trabalhar numa fábrica, é como se ele estivesse combatendo pela melhoria do futuro dele, ok? E empresas estrangeiras que vão para lá também têm que seguir a legislação trabalhista chinesa. O trabalhador lá tem direito e tem que ser respeitado. Então, dentro dessa discussão das novas exigências da luta de classes que nós estamos enfrentando aqui no Brasil hoje, no mundo, nós temos que combinar uma atuação institucional, eleitoral, né? Uma institucional eleitoral, participar de eleições, ter mandato, participar de governos, aquela coisa toda, e a luta social com um trabalho elevado no embate das ideias, no bojo de uma ampla ação política do partido, né? Então, essa é a questão que a gente tinha que, né, abordar aqui agora. Então, vamos avançar, né? Então, a outra questão que a gente precisa discutir é essa questão de repelir concepções que atuam para rebaixar o papel estratégico do Partido Comunista do Brasil. É isso aí, gente. No contexto de uma prolongada defensiva imposta às forças progressistas e revolucionárias, emergem dentro do partido concepções e fenômenos que atuam com um sentido de rebaixar, isolar e derrotar o papel estratégico do partido. Apesar do Partido Comunista do Brasil participar das eleições, né, o partido não é só isso, o partido não funciona só de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. O partido está inserido nas lutas diárias do povo brasileiro, né? Só que alguns camaradas acabam se perdendo, né, nesse processo, né? E acabam, né, rebaixando, né, isolando, né, e assim, atrapalhando a implementação da ideologia do partido. Então, é importante nós termos um crescimento, discutir também o crescimento da extrema-direita, né, embalado em um discurso antissistema, que é falso, porque a direita é a principal defensora do sistema capitalista, então ela não tem como ser antissistema, né? Aquele discursinho ali é tudo fake news. É gente que não sabe nem o que está falando que é antissistema, né? Explorando, né, o desgaste da democracia liberal burguesa e a frustração com o modelo econômico excludente, a escravidão assalariada, capitalista, que eu venho falando insistentemente, né, usando esse termo, né, e se apoia em uma ofensiva ideológica. Tá? Então, a gente vê, dentro desse discurso ideológico das classes dominantes capitalistas, um estímulo à ideologia do anticomunismo como ideia-força, né? Então, volta-se contra os instrumentos de luta e organização do proletariado, do povo brasileiro. Quando eu falo proletariado, eu estou falando do povo brasileiro. Tá? Então, assim, esse cerco político e ideológico ao comunismo, ele continua central na estratégia imperialista, né? Começou gente de direita falando, eles não perdem tempo. Já vem, começam a atacar os comunistas, né? Mas, a gente é um partido ainda pequeno, por que eles estão com tanto medo da gente? É porque a gente não abre mão de fazer o que tem que ser feito, que é destruir o sistema capitalista e fazer, né, a construção de um país socialista que liberte o povo brasileiro. Então, no âmbito institucional, a gente pode aplicar um conjunto de regras, no caso do âmbito institucional, né, a burguesia ela aplica um conjunto de regras restritivas, como a cláusula de barreira crescente e constantes alterações no processo das disputas eleitorais. O objetivo é restringir a representação do povo brasileiro e dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Restringir a visibilidade e as possibilidades das legendas de esquerda, né, avançarem, terem mais parlamentares, mais prefeitos, mais vereadores, mais governadores e por aí vai embora. Toda vez que as forças populares, principalmente as organizadas dentro do Partido Comunista do Brasil, avançam, o que a burguesia capitalista faz? Ela vai lá e muda a regra do jogo. Não vale mais, agora a regra é outra. E são sempre mudanças que dificultam que as organizações do povo avancem.
Porque se elas começam a avançar, eles já vão lá e querem mudar tudo. Olha o que fizeram com a Dilma. Deram um golpe de Estado contra a Dilma, tentaram prender o presidente Lula, não um homem inocente que não tinha culpa de nada, né? Olha só que situação nós temos. Então, nesse sentido que a gente tem que fazer essa discussão. Vamos avançar. Então, é necessário a aplicação dialética dos 3 vetores de acumulação de força que nós já discutimos nos vídeos anteriores também. Ou seja, fazer uma combinação dos 3 vetores de acumulação estratégica de forças. Vou repetir, a luta institucional, a luta de ideias e a luta social. Ou seja, nós temos que continuar atuando no parlamento, na administração pública, que for possível, não é graças às nossas alianças e aos votos que nós conquistamos, mas ao mesmo tempo nós não abrimos mão da luta de ideias. Nada de abandonar princípios por causa de alianças, entendeu? E a luta social ao lado do povo, para melhorar a vida do povo e para mostrar ao povo qual é o caminho. O caminho é o povo entrar no PCdoB, se organizar e levar a luta adiante com o partido, né? Que é aí que a gente vai conseguir avanços mais duradouros, né? Então, assim, o Partido Comunista, ele extrai sua força política, influência e votos a partir de forte inserção nas lutas sociais e nos movimentos de massa, né? Como está colocado aqui na nossa apresentação. Então, o PCdoB, ele dedicou corretamente especial atenção às disputas eleitorais, à ação parlamentar e à participação nas estruturas de governo progressistas, né? Governos mais democráticos, mais à esquerda. Então, as federações, que essa forma nova dos partidos tem de se organizar agora, né? A inovação democrática, para a qual o PCdoB teve um papel decisivo, né? Hoje tem ampla repercussão prática entre os partidos com representação no Congresso Nacional. Todo mundo se organiza em federações, né? Praticamente. Então, nós temos que levar em consideração agora essa permanência e renovação do revigoramento partidário do Partido Comunista do Brasil, né? Nós estamos ao lado do Lula, né, desde o final dos anos 80, né? Isso mostra, né, um pouco do caráter e da postura acertada do Partido Comunista do Brasil, tá? Então, nesse sentido, respostas positivas e crescentes, apesar da continuidade de muitos desafios, né, precisam ser tomados, ou seja, esforços contínuos e persistentes, cujos resultados vão se apresentando no médio e longo prazos, ok? Então, assim, aumento de 25% no número de militantes nas conferências de 2023, o ingresso de 14 mil novos filiados, campanha de filiação junto à juventude, concentração do trabalho partidário nas capitais e maiores centros urbanos, o reforço das organizações de base do Partido Comunista do Brasil, que é aí que reside a sua verdadeira força, um Partido Comunista sem organizações de base ativas, que atuam cotidianamente. Não existe Partido Comunista sem bases fortes não, tá, gente? Então, um incremento na comunicação nas redes sociais, né, a dinamização do trabalho de propaganda e formação do partido também é muito importante. Então, o fortalecimento do partido, né, é muito importante nesse sentido. Por exemplo, as comemorações do centenário do partido, as 2 edições do Festival Vermelho, nós temos que levar isso adiante, levar o povo para dentro do Festival Vermelho, como vem sendo feito, tá? A primeira Conferência Nacional de Combate ao Racismo, os encontros de organizações anuais e os encontros do partido, né? E principalmente a Escola Nacional do Partido. Tá? A Escola Nacional do Partido está ali, à sua disposição. É só você entrar lá na internet, tá? Qualquer coisa, é só pedir o endereço pelo partido, você acha facilmente. Tá? E lá você se matricula e você faz todos os cursos de graça, cursos de altíssima qualidade, com os melhores professores do Brasil. Então, assim, só não estuda quem não quiser, né? Então, vamos embora, né?
Então, aí a gente chega ao final da nossa discussão, né, onde no próximo vídeo nós vamos discutir a questão dos trabalhadores e da juventude, né, forças estratégicas para a acumulação de força partidária. Ok? Então, eu vou aproveitar que a gente agora já chegou no final da nossa apresentação e vou colocar para vocês a importância, né, da Escola Nacional do Partido Comunista do Brasil, das lives do João, né, dos vídeos, dos debates, da escola de socialismo que o partido tem também, nossos camaradas lá da Bahia, né, eles fazem um trabalho muito bom nesse sentido. Então, assim, um comunista que não estuda é um comunista que não se forma, e quem não se forma se deforma. A história já comprovou isso com fartos exemplos, né? Então, assim, todo militante do PCdoB, né, que não estuda, faz corpo mole para entender a ideologia do PCdoB, aos poucos ele vai se deformando sem ele perceber. Esse é um processo que você não percebe que está acontecendo. Quem está de fora percebe mais do que você, né, que não estuda, que não se dá o trabalho de parar, não, eu vou estudar, né, os livros de Marx, eu vou estudar os livros do Engels, eu vou estudar os livros do Lenin, do Mao Tse-tung, né, que é até errado falar assim, o nome correto é Mao Zedong. Então, assim, é muito importante o trabalho de formação ideológica, né? E se você não estudar, com o tempo, você vai continuar sendo massacrado, todos nós somos massacrados, bombardeados todos os dias pela ideologia da burguesia capitalista. Você liga a televisão, a ideologia da burguesia, todas as ideias da nossa sociedade, né, que você vê de forma mais facilitada, TV, rádio, internet, a maioria é a ideologia da burguesia capitalista, uma ideologia individualizante, egoísta, né, individualista, e por aí vai. Então é por isso que é tão importante você ler os livros dos nossos camaradas, você estudar, né, a produção ideológica que o partido faz. Para isso a gente tem o site do PCdoB, né, pcdob.org.br, temos o site do Portal Vermelho, né, que é mais jornalístico, né, vermelho.org.br, nós temos o site da Grabois, né, então assim, que a gente faz uma discussão mais avançada, temos a revista Princípio, revista conceituadíssima, né, na comunidade científica brasileira, nota alta, né, na graduação, na avaliação ali da CAPES, se eu não me engano. Então, assim, uma tarefa fundamental do filiado e do militante comunista é exigir que seus dirigentes apliquem os cursos do partido. Você vai fazer um curso básico de vídeo, uma primeira, né, a primeira tarefa ali da escola, você participar do curso básico de vídeo, depois faz o curso de introdução ao marxismo-leninismo, e aí vai embora, né? Você vai fazer vários cursos no nível 1, depois vários cursos no nível 2, depois vários cursos no nível 3, e você vai ser chamado para ir para os seminários de estudos avançados do partido. Mas tem que estudar, camarada. Não dá para achar que você entra comunista formado, pronto e acabado no PCdoB. O comunista ele vai se formando aos poucos, à medida que ele estuda, ele vai compreender isso que alguns camaradas chamam de esse cipoal de ideias e ideologias que o capitalismo, né, coloca nesse emaranhado aí para tentar nos confundir o máximo possível. Então a gente só soluciona isso estudando, tá ok? Então, né, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, né, inscreva-se no nosso canal. Se você tem alguma opinião, coloca lá no chat, tá? Dê sua opinião e divulgue o nosso canal. Divulgue o nosso canal para a gente continuar fazendo esse trabalho, tá? Que também é um trabalho de divulgação científica, né? É um trabalho sociológico, é um trabalho típico das ciências sociais, né? As ciências sociais, aqui no meu canal, né? Você vai ver outros vídeos, né? Tem o nosso curso, né, do Enem, da Sociologia Enem, né, Sociologia do Exame Nacional do Ensino Médio, né, e esse conteúdo que eu estou colocando aqui, apesar de ser partidário, ele faz parte do conteúdo, porque, como eu sou um cientista social, eu atuo na área da sociologia, da antropologia e das ciências políticas, né, um pouco de arqueologia também e outras áreas das ciências sociais, ok? Eu sou o Ricardo Tristão, sou cientista social,
e estou fazendo esse trabalho aqui com vocês, né? E no próximo vídeo, já vou anunciar logo, nós vamos discutir, né, os trabalhadores e a juventude, né, a força estratégia para a acumulação de forças do partido. Então, vou pedir a você, que deve estar mais ou menos por aqui, né, se inscreva no canal, né, clicando nessa imagem minha que está aqui, numa bolinha que deve estar por aqui. Entre na nossa playlist, todos esses vídeos fazendo a discussão do 16º Congresso do Partido vão estar numa playlist, que deve estar mais ou menos por aqui, tá? E você, né, ali, vamos discutir, vamos debater. Se você concordar, discordar, é lá que a gente tem que fazer esse trabalho de discussão, ok? Eu vou deixar aqui na descrição do partido alguns links que vão te levar diretamente para você ter acesso a todo o documento, tá, do projeto de resolução do 16º Congresso do Partido. Vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Você vai lá, curte, compartilha, tudo, volta na descrição e vai ler. Vai ler, lá vai estar o link para você pegar e estudar gratuitamente, vai estar os links do partido, da Fundação Grabois, da Escola Nacional do Partido, tá? Para você, né, se filiar, vai estar o link para você se filiar ao Partido Comunista do Brasil também, se você não for filiado ao partido, para que você entre nessa luta para transformar o mundo e construir um mundo melhor. Não existe solução, né, se você ficar atuando de forma individualista. O sistema capitalista vai te esmagar sem você perceber. Tá? E só temos uma chance se nós nos organizarmos do Partido Comunista do Brasil. E eu estou te chamando para a luta, camarada. Ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo, onde nós vamos discutir essa questão dos trabalhadores e a juventude, né, que são forças e estratégias para a acumulação partidária. Ok, camarada? Obrigado pela sua atenção. Divulgue nosso vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo, tá?